Olá, boa noite a todos. Bom dia, uma boa tarde. Não sei qual o horário que você vai ver este vídeo, mas é um assunto que faz tempo que eu estou querendo parar para poder compartilhar com vocês uma experiência que eu tive. É, Depois que eu mudei de país, a minha rotina do dia a dia mudou totalmente. Então, para quem mora aqui na América sabe que a vida da gente é trabalho, casa, e muitas das vezes a gente tem que se policiar, né? Tirar um fim de semana para curtir a família, curtir os filhos. Senão você só vive essa rotina, trabalho, casa, casa, trabalho, enfim. É uma correria total, para quem sabe, para quem mora aqui sabe do que eu estou falando. E devido a essa loucura, essa correria do meu dia a dia, é, eu não tinha mais um tempo assim de qualidade para me dedicar a ter uma conexão com o nosso Criador, com o Divino. E nunca deixei de fazer as minhas orações todos os dias antes de sair de casa. Sempre agradeci a Deus pelo dia, pela vida, pela saúde, por todas as bênçãos recebidas, proteção, mas você sabe aquela oração, você tá ali escovando os dentes, você tá falando com Deus, você tá preparando o seu café, você tá ali conversando com Deus, sem ter aquele tempo de você realmente você parar, e você respirar, e você silenciar a sua mente, e você ter aquele contato, aquele diálogo com Deus com um tempo de qualidade. Então, a minha conversa com Deus era assim, é, preparando as coisas para sair de manhã cedo e ali conversando com Deus. Não que ele não responda, sim, ele responde, ele ouve as nossas orações, mas aquele tempo de qualidade de você se conectar realmente, ter um tempo de qualidade. Eu não estava tendo mais, só essa conversa e eu não parava, eu não silenciava a minha mente para ouvir os ensinamentos, as direções, né, que o divino, né, que o nosso Criador, ele nos orienta, ele nos dá. E para ouvirmos a voz dele, né, precisamos estar com a nossa mente silenciada. Então, o que que acontece? É, Como Deus, ele é amoroso, ele tem amor pelos seus filhos, ele despertou uma pessoa do Brasil, né, a vir falar comigo que eu precisava ter um tempo de qualidade com Deus, né, que eu precisava ter mais conexão com Deus, é, aquele tempo que eu sempre tive para Deus e que eu, devido ao dia a dia, né, a minha rotina, eu não estava conseguindo ter este momento. Então, eu ouvi tudo que essa pessoa enviada por Deus, um anjo enviado por Deus, ela falou comigo, conversou muito comigo. E eu concordei, sim, claro que eu concordei, porque a gente pode, assim, pelo menos no final de semana, tirar um tempo de qualidade para Deus. E só que muitas das vezes o cansaço estava me pegando tanto, batendo tanto, que realmente você não tinha nem ânimo, sabe, para se dedicar à espiritualidade, a ouvir a voz de Deus, os conselhos de Deus, as direções de Deus. E, e essa pessoa conversou comigo e no outro dia era sábado e eu não trabalho, nem no sábado e nem no domingo. Agora eu não trabalho mais dia de sábado, mas também antes eu trabalhava aos sábados. Agora eu estou em casa aos sábados e ao domingo, graças a Deus. Então eu não tenho mais desculpa. Então nesse dia, no sábado, eu não fui trabalhar. Não tinha trabalho para mim. Então foi o dia que eu decidi a, a ter uma conversa com Deus, a ter um tempo de qualidade para Deus. O que que eu fiz? Há muito tempo eu assisti um filme chamado Quarto de Guerra, né? E eu literalmente eu entrei para dentro do meu closet, fechei a porta,
pedi aos meus filhos que não me interrompesse. E, e eu gosto de praticar a meditação, a minha oração com Deus silenciada, sabe? Você fala com Deus sem é só mentalmente. Eu ouço mais Deus falando assim comigo, aquela oração em silêncio. Eu coloquei um fundo musical. Eu sempre gosto de ouvir umas frequências vibracionais para meditar. No YouTube você encontra. Umas frequências vibracionais que elas te dão assim uma paz interior, sabe? Você silencia sua mente de tal forma, você vai para outra dimensão, para outro mundo, que não é este mundo. E antes de vir para cá, de me mudar para cá, quase todas as noites, quando deitava na cama para dormir, eu fechava meus olhos. Automaticamente, eu me encontrava num jardim. Eu vou descrever para vocês esse jardim. Eu me emociono quando eu lembro e quando eu falo sobre esse jardim. Esse jardim, todas as noites, eu fechava meus olhos e eu me via nesse jardim. Esse jardim era todo gramado, cheio de, assim, uma grama verde interminável. E tinha um banco nesse jardim. E de frente desse banco tinha um lago. E todas as vezes que eu ia lá, tinha um ser divino sentado neste banco, me esperando. E ele pegava na minha mão e a gente ia para o meio do lago e dançávamos sobre as águas do lago. Era uma dança tipo valsa, aquela dança assim, suave. Então, todas as noites eu ia para esse mesmo lugar. Não é sonho, não, gente, é acordada mesmo. Eu ia para este lugar, é como se meu espírito fosse para esse lugar e eu tivesse esse momento com este ser divino. E quando eu entrei, depois de muito tempo, sabe, na correria do dia a dia, sem ter a minha conexão mesmo com Deus, com o nosso Criador, eu fechei a porta do closet, botei a frequência vibracional, como eu falei para vocês, fechei meus olhos. Assim que eu fechei meus olhos, silenciei a minha mente, eu me encontrei nesse lugar novamente. Estava lá do mesmo jeito. O banco, a grama verde, o lago e este ser divino me esperando sentado no banco. E nas mãos dele se encontrava uma rosa, ele segurava uma rosa. Só que essa rosa, ela estava murcha. E eu cheguei diante dele com a cabeça baixa. Quando eu olhei para as minhas roupas, elas estavam toda rasgada. Eu estava toda machucada. Como se eu tivesse acabado de sair de uma guerra. Toda machucada, toda machucada. As roupas assim minhas roupas estavam toda rasgada mesmo. Como se eu tivesse levado uma surra. E eu cheguei de cabeça baixa. E ele segurando a rosa na mão, virou para mim e falou assim: "Você nunca mais apareceu aqui." E eu senti vergonha, senti tristeza, porque é como se eu o tivesse abandonado. E ele mostrou a rosa, uma rosa, que ele segurava murcha. Ele falou assim: "Essa rosa era para você, mas você nunca mais apareceu." E aquilo invadiu o meu ser de uma tristeza profunda, sabe? E aí ele estendeu as mãos para mim e disse assim: "Vamos dançar?" Aí eu falei: "Não, eu estou toda rasgada. As minhas roupas estão rasgadas." Aí ele virou para mim e falou assim:
Não importa. Enquanto dançamos, eu troco as suas vestes. E aí eu estendi as mãos para ele. Eu me arrepio quando eu conto isso, porque é real, é real. Eu estendi as minhas mãos para ele, ele pegou nas minhas mãos e me levou para o lago. E começamos a dançar. Eu não vi rosto, detalhes do rosto, mas ele estava vestido com uma roupa de gala, com uma roupa de gala. E começamos a dançar sobre as águas, uma valsa. Eu conto para vocês, é como se eu estivesse vivendo novamente. Comecei a dançar a valsa. Quando eu me olhei, eu estava com um vestido longo, todo armado assim, tipo vestido de noiva, até os pés, um verde turquesa, tipo vestido de princesa, coisa mais linda, mais linda, mais linda. Eu estava toda adornada, na minha cabeça ela tinha uma tiara de diamantes. Eu estava com joias, colares de diamante, brinco de diamante. Nossa, eu estava linda. Eu olhei para mim, eu fiquei radiante. E ele me disse assim: Você é filha do rei. E realmente eu estava como uma princesa. E continuamos a dançar, a dançar, a dançar. Aquilo, sabe, eu não queria que aquilo acabasse. Aquela experiência que eu estava tendo, eu não queria que acabasse. E eu olhei para ele e, e perguntei assim: Quem é você? Eu, na minha mente humana, eu pensei que ele fosse me responder: Eu sou Deus, eu sou Jesus, algum desses nomes que a gente conhece. Mas ele olhou para mim e ele respondeu assim: Eu sou o amor, eu sou a paz, eu sou o tudo, eu sou o todo. Sabe? E eu me calei, continuei dançando, continuei dançando. E mais uma vez eu olhei para ele e disse assim: Por favor, me amarre em você, para que nunca mais eu venha te deixar. Deixar no sentido, sabe, de sempre manter essa conexão com o nosso ser criador, com o nosso divino. É, ele virou para mim e falou assim: Eu não posso fazer isso. Você é livre. Aonde entra o livre-arbítrio, né? E aí dançamos mais um pouco e voltamos. Voltamos, ele foi até um pé de rosas, ele colheu mais uma rosa, tirou os espinhos e me entregou. Ele sentou no banco novamente. Eu tô toda arrepiada aqui, eu conto para vocês, mas é como se eu estivesse vivendo essa experiência novamente. Ele sentou no banco novamente, olhou para mim e disse assim: Eu sempre vou estar aqui, no mesmo lugar, te esperando. E aquilo eu fui tomada assim, sabe? Quando eu abri os meus olhos, eu estava em pranto. Eu estava em pranto. Eu me senti fortalecida, eu me senti renovada. E eu entendi. Eu cheguei lá toda machucada, toda rasgada, sabe? Como se eu tivesse acabado de sair de uma guerra. Eu entendi que essa conexão com o nosso ser criador, com o divino, nós temos que ter. Se você não, eu não consigo ter este momento de qualidade com ele todos os dias, mas ao sábado eu procuro ter um momento de qualidade com ele. Você sabe por quê? Porque é ele que nos fortalece. E é como se eu estivesse lutando sozinha, sabe? É por isso que eu estava toda machucada, toda rasgada, toda detonada. Por quê? Porque a nossa fonte de energia, a nossa fonte de força é do Criador. Então, quando nós não nos conectamos a Ele, quando nós não buscamos renovar as nossas forças, as nossas energias nele, nós nos cansamos, tanto fisicamente como mentalmente, emocionalmente, espiritualmente.
mais rápido, nós nos machucamos é, mais. Por quê? Porque nós estamos é, travando as nossas guerras sozinhos, sem um amparo espiritual, sem proteção. Então, nós precisamos sim ter um tempo de qualidade para tirar, para meditar, para orar, sabe? Para renovar as nossas forças. E é dele que vem a fé, é dele que vem o amor, é dele que vem a paz. É ele que renova o nosso espírito, a nossa alma, o nosso corpo físico. Então, nós precisamos. E uma coisa que eu também entendi: não importa o jeito que você está, não importa. Ele sempre vai estar te esperando, de braços abertos, sem julgamento, pronto para te acolher, sem te apontar, sem te julgar. Ele está ali para trocar as suas vestes, para curar as suas feridas, para te fazer herdeiro ou herdeira de Deus, do Criador, porque nós somos filhos do Rei, nós somos filhos do Criador. Então, não se acha que você não é digno de chegar diante do seu Criador. Ele está lá, te esperando. Não importa, não importa o jeito que você está. Você sabe o que que importa? É o seu coração de verdade. É o que tem aqui dentro do teu coração. Eu sempre procurei ser muito sincera com Deus, porque não adianta a gente querer colocar máscaras diante de Deus, do nosso Criador. Ele é nosso Pai. Nós somos sua criação. Ele não, ele não me conhece isso aqui que vocês estão vendo. Ele me conhece pelo avesso. Então não adianta eu querer chegar diante dele e, e não querer contar as minhas fraquezas, as minhas limitações, os meus medos, porque ele me conhece. Então eu sempre procurei ser muito verdadeira com Deus. E é isso que eu te falo. Ele está lá no mesmo lugar. Eu não sei aonde você vai encontrar ele. Eu sempre encontrei ele no jardim, de frente para um lago, e sempre dancei com ele em cima desse lago. É o lugar onde eu me encontro para renovar a minha força, a minha esperança. E é isso que precisamos para mantermos em pé e vencer o dia a dia, vencer as guerras externas e as guerras internas. Essa voz que nos dá sabedoria, nos dá direções. Então, tire um tempo de qualidade para conversar com seu Criador, para renovar as suas forças, sua fé, sua esperança. Da melhor forma que você achar. Eu gosto de meditar. Eu recebo muitos ensinamentos através da meditação. Ali eu fecho os olhos e eu viajo mesmo para outro lugar, para outra dimensão. E é maravilhoso. Então, cabe a cada um encontrar uma forma de se conectar com o Divino Criador, porque somos parte dele e ele é nossa fonte de vida eterna. Então, era isso que eu queria contar para vocês, essa experiência maravilhosa que eu tive e que foi um aprendizado muito grande para mim, porque precisamos sim recarregar as nossas energias naquele que nos criou, naquele que é a fonte de energia. Gratidão.